Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco nesse feriado, pós-semana de provas. Então, nós vamos continuar nosso conteúdo, abordando os tipos de estudo epidemiológico, e nós já vimos os estudos observacionais descritivos, que vão fazer apenas aquela descrição, seja ela de um único caso, até 3 a 5 casos, que seria um relato de caso, ou um número maior de casos. Hoje nós vamos iniciar os estudos observacionais analíticos, ou seja, aqueles que vão estar fazendo uma associação, entre causa e efeito, entre fatores de risco, Quais que são essas características desses estudos analíticos? Eles vão avaliar mais aprofundadamente informações disponíveis para tentar explicar alguma coisa, Então, eles vão tentar, por meio da associação, explicar algum evento, tá? O objetivo, então, vai ser avaliar se a ocorrência de um evento ela é diferente entre indivíduos que estão expostos e que não estão expostos à doença. Então, vai tentar provar uma hipótese, acerca de uma doença, tá? Ou uma condição relacionada à saúde. A gente tem, então, a exposição, a causa de uma doença, vai tentar verificar, tentar associar essa exposição, a causa, ao efeito, Por exemplo, a obesidade tem como efeito diabetes, o fumo, câncer, toxoplasmose, uma anomalia congênita. Então, é isso que esses estudos analíticos vão tentar mostrar ao pesquisador. Eles abordam, então, com mais profundidade a relação do estado de saúde dos animais. O exemplo é a infecção das mamas, uma mamite, em vacas criadas em sistema intensivo e sistema semi-intensivo, Tentando ver, então, tentando associar, essa mastite nesses dois sistemas, de criação, intensivo ou semi-intensivo. A gente vai começar falando sobre os estudos transversais. O mais importante que eu quero que vocês entendam é que um estudo transversal é como se a gente tivesse uma linha do tempo, A gente tem lá do início do ano, janeiro, até fevereiro. Um estudo transversal vai ser aquele que eu vou fazer um recorte. Então, eu vou pesquisar uma única vez. Por exemplo, eu vou pegar só o mês de março, só o mês de fevereiro, só o mês de fevereiro a março, Eu não vou estar acompanhando o mesmo indivíduo. Eu vou avaliar ele uma única vez, tá? Quais que são as características, então, dos estudos transversais? Vai estar observando diretamente uma população, uma amostra, vai estar tentando fazer associações entre causa e efeito, ou a exposição de uma doença ou de um determinado fator que pode desenvolver uma doença. Como a Pro acabou de falar, a característica principal é não saber se a exposição que antecede é uma consequência da doença ou é uma condição, Então, eu não consigo achar a causa, eu só consigo fazer hipóteses, testar hipóteses, Vai descrever o que ocorre com um determinado grupo em um determinado momento e vão ser importantes para a gente ter tomando decisões, principalmente no âmbito da saúde. Então, lembre-se que o estudo transversal, ele vai gerar hipóteses, Eles podem estar influenciando o raciocínio clínico do profissional da saúde e eles podem estar auxiliando ainda na tomada de decisões na prática médica, tá? Por isso que é importante que o investigador defina primeiro qual que é a questão a ser respondida, o que eu quero estudar, o que eu quero responder. Depois eu defino essa população e faço uma amostragem para essa população. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente o que é uma amostragem, como que a gente faz essa amostragem, para, por conseguinte, tá fazendo as análises estatísticas. A utilização vai ser para medir a frequência das doenças, descrever a frequência dessas doenças, fatores de risco, identificar novos fatores de risco, planejar serviços e programas de saúde e avaliar serviços e programas de saúde. Tá? Então, ele vai medir a prevalência das doenças,
Para ser válida, a pesquisa tem que ter um bom questionário, bem elaborado, bem delimitado pelo pesquisador ou pelo grupo de pesquisa, e tem que ter uma amostra representativa, né? Eu não consigo fazer um estudo transversal com um número muito pequeno de avaliados, tá? Ele não vai ser fidedigno. Exemplo, a prevalência de fatores de risco da leptospirose em bovinos leiteiros no município de Pelotas, né? Então, o que esse estudo ele vai estar vendo? Ele vai estar tentando identificar quais são os fatores de risco e qual a prevalência dessa doença nesses animais, nesse município, ok? Então, ele definiu a pesquisa dele, a questão que ele queria responder, né, relacionada à leptospirose, definiu a população dele, que seriam dos bovinos leiteiros no município de Pelotas, e na metodologia ele vai abordar como fez essa amostragem, tá? Quais são os pontos positivos desse tipo de estudo transversal? Eles são relativamente rápidos, né? São relativamente fáceis de ser realizado, porque a gente precisa de um grupo de pesquisadores que vai estar fazendo essa coleta de dados. Ele tem um baixo custo, por quê? Porque eu avalio o indivíduo, a amostra, uma única vez, não preciso ficar acompanhando aqueles animais, né? Eu consigo identificar alguns grupos vulneráveis, né, que têm uma predisposição a desenvolver alguma doença, e eles vão ser indicados para estudar doenças que a gente tem uma baixa letalidade, ou seja, a gente tem um baixo número de óbitos para as pessoas que estão doentes. Ou seja, eles são muito utilizados para as doenças crônicas, né? Para doenças que tenham evolução lenta. Pontos negativos, eles não contribuem para a gente estar identificando uma doença rara, esse não é a característica do estudo transversal, a gente não vai encontrar isso, e é praticamente impossível a gente determinar a causa, né? A gente vai conseguir gerar hipóteses, mas não determinar causas, tá? Eu não vou poder afirmar que o que desenvolve tal doença é tal coisa por meio de um estudo transversal. Eu só vou poder associar tal doença a tal coisa, ok? E outra coisa importante de elencar é que a gente não consegue assegurar todos os fatores de confusão nesse grupo. Pensem, na amostra do doutorado, eu entrevistei 604 japoneses, né? Foi um estudo transversal, eu não acompanhei eles, né? Durou 10 meses a coleta de dados, mas eu não consegui assegurar fatores de confusão, né? Por exemplo, tipo de geração, local onde essas pessoas moravam, enfim, tá? Se tiverem dúvidas, né, mandem mensagem no fórum, se não ficou claro em relação a um tipo de estudo transversal, nosso primeiro estudo analítico, né, mandem lá mensagem no fórum, na sala de café ou um e-mail para a Pro, ok? Um beijo!